Fala, meu povo, galerinha mentorizada, professor Johnny na área aqui. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, é um prazer ter vocês aqui em mais uma aula nossa em que a gente firma o compromisso de aplicar simulados inéditos. Simulados esses, né, que a gente vai trazendo aqui também a possibilidade de ver os assuntos sendo trabalhados em questões da Marinha. Muita gente adia esse começo. Fica estudando teoria, não vê questões. É só no momento em que você aplica aquilo que supostamente você já conheceu, já dominou, é que você vai se questionar sobre realmente o seu processo de aprendizagem. E é dessa forma que você vai identificando os erros, possíveis falhas no caminho, e aí vai reorientando os seus estudos aí e vai trabalhando aquilo que a gente está sempre direcionando vocês a fazer. Tá? Então, olha só, eu conversei aqui um pouquinho com os bastidores, né, nossos aqui, que a galera estava aqui antes. Muita gente tem ainda dúvida, né, do que fazer na hora da redação. Então, antes disso, eu sei que tem uma galera nova chegando aqui, tem uma galera que está se deparando pela primeira vez com o professor Johnny aqui na aula ao vivo. Eu não sou dessa forma que sempre, tem dia que eu estou agitado, tem dia que eu estou calmo. Hoje eu estou relativamente tranquilo. Por quê? Eu sei que vocês não conseguiram fazer o simulado que está disponível na setinha aqui embaixo dessa aula aqui. Né? Aqui na plataforma, você vai pegar essa aula na plataforma, você vai pegar aqui no link abaixo e vai ter a possibilidade. Juliana falando aí, ó. Hoje eu estou tranquilo, né, Ju? Hoje eu estou tranquilo, Ana Carolina, Natália, hoje eu estou bem tranquilo. Por que eu estou tranquilo? Porque eu sei que vocês sofreram com esse simulado aí. O meu objetivo é sempre aplicar simulado para que vocês possam vivenciar algo mais próximo daquilo que a gente considera como uma prova. Então, de fato, é sempre um desafio para um aluno encontrar lá 50, 30, seja qual for o quantitativo. É muito importante vocês estudarem da maneira que ela falou, tá vendo. Tá calmo que eu vou ficar acelerado. Então é o seguinte, vou passar aqui rapidamente para quem está chegando agora, tá? Para quem está chegando, porque de repente essa pode ser uma dúvida de todo mundo, tá? Olha só, você chegou aqui, fez a matrícula dessa turma, está se deparando com esse visual aqui da plataforma. Então, essa é a nossa plataforma. Então, assim você vai encontrar os nossos módulos. Tem um módulo inicial, e aqui você tem que começar pelo módulo Comece por aqui. Embora o bônus de redação esteja na frente e os encontros ao vivo fiquem aqui armazenados, você tem que começar por esse módulo aqui. Aqui a gente tem orientação sobre contrato e sobre plataforma. E aí, cada livro desse aqui do edital, de 2025, baseado no edital de 2025, ele está numa sequência lógica em que você vai pegar o plano de estudo, ou seja, o roteiro de estudo, dentro desse módulo aqui, tá? E aí, por que a gente começou a aplicar? Ó, eu estou falando de cada livro, tá? Então, hoje o Mentorizar tem sido aí um dos grandes projetos que realmente entrega aquilo que tá prometendo, né? Que é entregar 100% do edital. E eu vou falar um pouco sobre isso para vocês. 100% do edital, dentro de um tempo recorde aí, que a prova vai acontecer já, né? No iníciozinho do segundo semestre aí, né? Finalzinho do primeiro semestre, enfim, ela está para acontecer. Então, a gente precisa correr, tá? Então, o objetivo da gente é esse, tá? Trabalhar com vocês aquilo que realmente precisa ser trabalhado, tá? E dessa forma vocês conseguirem executar uma boa prova na hora da decisão de vocês lá, tá bom? Então, é sobre isso que eu estou falando, é sobre isso que a gente está trabalhando, né, aqui. Lembrando que a prova, as inscrições para esse concurso da Marinha começam no dia 30 de abril e terminam no dia 14 de maio. Não esqueçam disso também, tá? E a prova em si, tá, ela está prevista para o dia 30 de junho. Então, a galera que vai fazer essa prova tem que ficar com essas datas na cabeça. Para isso, você precisa triturar esse conteúdo todo aqui de um modo bem consolidado, de modo que você possa chegar lá no dia 30 de junho com tudo isso concluído. O nosso objetivo é entregar o máximo de conteúdo, até a véspera da prova ali, com o máximo de antecedência. Atualizações que eu já vou trazendo para vocês. Livro da Jacaglia e do Penteado, né? Da Jacaglia e do Penteado. Livro de orientação educacional. Já está em fase de edição final. Até sexta-feira esse livro vai estar disponível na plataforma. Completo. Todos os 38 capítulos. Aquele livro que é gigante. Tal como o livro do Saviani. Outra atualização. Já estamos gravando o livro de OCDE. O livro do Munhoz também. Tá? O livro do Munhoz já está sendo gravado. A vias de se terminar já. Aquele livro de projetos instrucional para ambientes virtuais. Livro da biografia nova. Antônio Siemsen, fala Siemsen, Munhoz. A professora Bruna já
passou esses slides, eu já fiz o processo de revisão, tá? Porque tem toda uma linha de produção. É bem tecnicista isso aqui também, tá, gente? Infelizmente, tem que ser assim, para que possa entregar da melhor forma, porque a gente tem que se adequar àquilo que a Marinha cobra, né? Então, a gente está trabalhando dessa forma aqui. Esse livro também já está em fase de edição. Um livro que a gente vai comentar bastante, as datas estão no coração. Isso aí, ó. Esse livro aqui, ó, já estou fechando, tá, a produção. Eu que estou gravando esse livro, já estou fechando a produção também. Os 2 livros do Lucchesi também. Já fechamos um livro do Lucchesi que estava faltando na plataforma, que é o livro que ele retornou para o edital, que é aquele livro de avaliação da aprendizagem, estudos e proposições. Esse livro também vai entrar essa semana. Ele já está para vias de concluir. Outro livro também que já concluímos, acabei de receber a mensagem hoje, tá, do professor Anderson. Ele gravou o livro de currículo, tá? Aquele livro tão esperado, para um livro de currículo que, já que Tomás Tadeu da Silva saiu do edital, né, esse livro que a gente está falando é o livro de Currículo, Cultura e Sociedade, do Moreira e do Tomás Tadeu da Silva. É aquele livro antigo, lá de documentos de identidade, tinha saído do edital, mas esse livro Currículo, Cultura e Sociedade. É aquele livro vermelhinho do Antônio Flávio Moreira e do Tomás Tadeu, né? Então, um livro que já está concluído, a gente também está subindo aí aos pouquinhos. Então, perceba o quanto que a gente vai ter de atualização para a gente fechar aquilo que eu chamo de meta. Então, dificilmente vocês vão encontrar um projeto que entregue 100% do edital, e na velocidade que o Mentorizar está entregando. Eu posso garantir para vocês que tem professores dando aulas aí de madrugada, né, gravando madrugada adentro para poder entregar. Porque eu estou com o chicote assim, ó, realmente sendo muito feroz com os meus professores, com a minha equipe e comigo mesmo, tá? Porque a minha meta é entregar todo o edital até início de maio. É claro que a gente planeja e tem um mundo real e um mundo ideal, né? Mas, assim, o máximo de conteúdo, por isso que a gente pulverizou os conteúdos para esses professores, cada um pegou 2 ou 3, para que a gente possa dar conta de tudo isso, tá? O professor Everton, assim que terminar essa linha de produção que ele tem agora, a primeira etapa, ele já está com um livro de Lucchesi, né? Aquele livro de Lucchesi também, Lucchesi não, o livro do Libânio, que também é um livro novo. Outros 2 livros de Lucchesi, a professora Bruna já pegou. Eu estou só dando um panorama para vocês, que a nossa plataforma ela está em constante atualização, tá? Então, a gente vai entregar 100% do edital. A gente está falando de livros novos, tá, gente? Livros novos, porque até aqui, assim, vocês sabem o que eu estou falando, né? Quais os livros. Por exemplo, esse livro de liderança, ele já está no edital, né? Já está aqui na plataforma. Esse livro da GECAG do módulo 23 é o que eu estou falando, que vai entrar ainda essa semana. Está vendo que tem uma aula aqui? É justamente o aviso que a gente está atualizando. Esse livro de perspectiva de avaliação institucional aqui, ó, ele já entrou essa semana, tá? Ele já entrou essa semana passada, né, para a plataforma. O material de OCDE que eu estava mencionando, ele já está lá na sua íntegra, o material que você precisa dar uma lida, mas o conteúdo, ele está sendo gravado e ele é um pouco mais enxuto, porque o professor considerou que nem tudo ali é tão importante assim, ele vai falar isso durante a aula, tá? Então, perceba que a gente está falando dos outros livros do Lucchesi aqui. Esse livro aqui que eu estou falando, ó, ele já está sendo atualizado. Esse livro do Tomás Tadeu da Silva e do Antônio Flávio Moreira também. O livro que eu falei que já está na linha de produção é esse. Então, assim, para o final, a gente está vendo aqui os livros novos sendo todos produzidos, tá bom? Então, até aqui, gente, vocês têm alguma dúvida? Todo mundo já está de posse desse plano de estudo, da rota do estudo, que vocês vão seguir? Isso é muito importante a gente falar logo no início, porque às vezes o aluno é novo, o aluno é novo, ele pode ficar um pouco confuso. Muitos alunos estão fazendo perguntas, né, sobre assuntos de redação, tá? Eu vi que, acho que foi até o Rivanilson que perguntou um detalhe lá, importante, são 18 aulas do módulo de redação. Antes de vocês fazerem perguntas nas aulas, às vezes está assistindo ali e tal, mas se for uma pergunta que está dentro do assunto, assistam os módulos seguintes, porque às vezes você está perguntando, isso gera uma demanda para a nossa equipe para responder, sendo que isso está sendo respondido numa aula seguinte. Tem uma aula só para responder aquilo. Então, é fundamental que vocês façam esse tipo tenham essa atenção. E para o nosso momento de hoje, eu tenho uma grande surpresa. Por que eu tenho uma grande surpresa? Agora que eu já expliquei a plataforma, vocês pediram redação, não é isso? Então, olha quem chegou aqui para dar uma boa noite, para dar um alô para a galera. Professor Mendel, o cara da redação dos concursos militares. Seja bem-vindo.
Mendel, acho que você ficou sem som. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui. Não foi eu que Desligar. tirei seu... Agora eu tô te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Tá me vendo, me ouvindo aí? Ah, Sim. beleza. Show de bola. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Tranquilo? Prazer estar com vocês aqui. Convite do nosso amigo Johnny aí, muito legal. Muito bom, Mendel, ter você conosco. Primeiro, eu quero já tirar uma dúvida com você, sim, que é uma dúvida que tem aparecido bastante lá na plataforma, e você até, com carinho, respondeu isso por áudio, eu respondi para o aluno, mas eu acho que é Uhum. importante a gente registrar isso aqui para todo mundo. Todo mundo que está aqui vai fazer pelo menos o concurso da Marinha. O objetivo dessa turma é justamente o foco na prova da Marinha do Brasil. Sendo Uhum. assim, eu queria que você contasse para a gente, pode ou não pode escrever com letra de forma na prova da Marinha? Essa é uma pergunta que aparece muito. Isso, olha só. Então, a regra do concurso é sempre o edital, né? O edital da Maria até o ano retrasado, pregava exclusivamente letra cursiva. Tinha que ser, não tinha jeito. Aí essa exigência foi retirada do edital. Então agora, então se foi retirado, então teoricamente se pode escrever com letra que não seja letra cursiva, né? A chamada letra de forma ou qualquer outra letra. Contanto que diferencie direitinho, né, maiúscula de minúscula, que não haja vícios de, assim, de caligrafia, né, que, assim, eu corrijo muitas redações, né, eu tento tirar de meus alunos vários vícios de caligrafia. A letra sendo legível, sendo entendível, né, não há Uhum. problemas em relação a isso daí, não. Na FAB, que vai fazer FAB também aqui, talvez algumas pessoas também irão fazer, na FAB nunca teve essa previsão. Está escrito lá no edital da FAB que pode escrever com letra de forma e tal, só tem que diferenciar maiúscula de minúscula, que é Uhum. um vício que muitas pessoas têm que não fazem letra cursiva, é, assim, escrever só com letra de forma, deixar todo na mesma linha, né, na mesma altura. A maiúscula tem que ser grande mesmo. Não tem problema misturar uma letra com a outra, contanto que fique algo legível, algo que fique entendível, que não seja confundida aquela letra com outra coisa qualquer. Mas fora isso, não tem drama não, pode fazer qualquer tipo de letra. Alguém tem alguma pergunta para fazer, professor Mendel? O objetivo hoje é a gente apresentar rapidamente o trabalho do professor Mendel, dizer que ele é o cara em quem eu confio bastante, né? Então eu tenho certeza que se vocês clicarem aqui no link que eu deixei para vocês sobre o material, né, sobre o conteúdo dele, vocês vão ter a certeza de que é um professor muito com respaldo no que ele faz, com índices assim estratosféricos de aprovação. E aí a gente fala isso com muito carinho, né, Mendel? Porque de fato a gente teve a aluna Tereza, que foi uma aluna que esteve comigo, esteve com você, a Sim, gente sim. teve a oportunidade de confraternizar junto ali. Uhum. Então, eu acho também que é importante valorizar o trabalho do professor Mendel, né? Ele tem um Instagram, @prof.mendel, já coloquei na descrição aqui para vocês darem uma olhada. Tem lá a observação sobre a turma de redação, tem aí incluso a correção de 5 redações, né, no valor de R$ 250, é o trabalho do professor Mendel. Lembrando que aqui no Mentorizar, a gente não faz trabalho de devolutiva de redação. Embora a gente tenha aulas aqui de contribuições do professor Mendel, a gente não trabalha fazendo isso. A gente especifica isso para todas as vezes para os nossos alunos, mas tem aluno que está chegando e está perguntando: ah, mas no pacote que eu estou... E olha que está no contrato, tá, Mendel? A galera não lê. A galera não lê, está escrito no contrato, não fazemos devolutivas de redação. Porque a gente considera, né, Mendel, que isso é um trabalho que demanda uma personalização, um contato direto, Uhum. uma produção de uma pessoa que é especialista no tema. Seria muita ousadia da minha parte eu chegar aqui e fazer algo que não é da minha área. Eu cuido da parte da pedagogia. A parte da Uhum. redação, eu oriento que vocês comecem agora já, né, o trabalho com o professor Mendel. A gente fez aqui, Mendel, um simulado, antes de você chegar, né? Eu já apliquei esse Uhum. simulado, e a galera agora vai começar a ver essa correção. Então, assim que vocês entrarem na turma do professor Mendel, não sei se o Mendel trabalha dessa forma, vocês podem levar um tema, eu acredito, né? Ó, Claro. eu fiz a redação em tal lugar, vi uma redação assim. Então, assim, levem essa redação do simulado de hoje, né, para que o professor Mendel faça a correção. Acho que é Sim, interessante. sim, com certeza. Eu proponho temas, eu estava até conversando com a Juliana aqui hoje, né, mais cedo, tal, mandei alguns temas para ela. Mas, assim, não imponho que escreva sobre os temas que eu propuser, né? Assim, achou uma coisa legal, tal, que escrever sobre, o importante é escrever. Quanto mais escrever, Uhum. mais fluidez pega, mais mão pega, mais recursos argumentativos adquire. Então, não precisa ficar preso a um tema específico que eu passar, não. Perfeito. Seja bem-vindo aí, Rayane. Ó, a Juliana disse assim: só quero agradecer. Ele, o professor Mendel, é incrível.
As correções são super detalhadas. A Juliana foi uma pessoa que chegou para mim, Johnny, o que você acha? Eu queria muito fechar. Olha, fecha os olhos e vai. Vai. Eu confio muito no trabalho do Mendel, eu recomendo para todas as minhas alunas. Assim, é uma pessoa extremamente atenciosa, que faz um trabalho incrível. Eu acho que todo mundo precisa fazer, se quer realmente ser aprovado nesse concurso da Marinha, ou qualquer concurso militar, precisa desse suporte. Porque às vezes, né, Mendel, a redação pode ser o 10º, o 100º e até o 1000º que vai te separar, né, da 02. Ou amanhã eu irei almoçar, a propósito disso, eu irei almoçar com 2 dentistas meus que foram aprovados na FAB este ano, de 3 vagas, 2 foram meus alunos, e a que entrou de uma especialidade ficou na frente por 0,2. Caramba, foi lá na terceira, quarta, quinta casa decimal que houve o desempate e o que definiu foi a redação. Olha só, gente, olha que história. Então, assim, às vezes o aluno não... Sabe o que eu comecei a fazer, Mendel? Eu comecei a antecipar esse alerta. Nos anos anteriores, eu deixava muito isso para que a gente pudesse falar mais perto da prova, mas eu percebia que já era tarde. A galera vinha desesperada na véspera da prova mesmo. E agora, como é que eu faço para estudar, professor? Me ajuda, me ajuda. Não, cara, não vou dar conta disso. Então, o quanto antes eu possa né, fazer esse alerta, eu acho que é fundamental. É uma tarefa nossa também. Sim. Mostrar as diversas portas. Não se pode negligenciar nenhuma das disciplinas, né? Não tem jeito, né? Tem que dar um jeito de se virar nos 30 e equilibrar todos os pratos para chegar tudo justinho lá no dia da prova. Sim. Mendel, quero te agradecer enormemente. Eu sei que você tem uma agenda super lotada. Assim, eu pedi encarecidamente para que você viesse, tirasse pelo menos essa dúvida. Alguém tem mais alguma dúvida? Olha que esse aqui é um momento ímpar, né? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida para o professor Mendel, desde já eu quero te agradecer. A gente está tentando conciliar agendas aí para fazer outras atividades juntos, né? Então, é isso, Mendel. Muito obrigado. A gente vai ficar aqui fazendo a correção, né? Então, perfeito. Se você quiser ficar por aí, fica convidado. Muito obrigado, Johnny, pelo convite. Gente, boa sorte para todos aí, tá? Confio no Johnny, um cara super competente. A gente tem uma afinidade aí no trabalho já, que já se mostrou que deu resultado no nosso trabalho em conjunto. Então, acreditem, perseverem, não desanimem. Eu falo para meus alunos, né, que a gente, quando começa a estudar para essa batida de concurso, assim, são muitas nuvens negras, né, na nossa cabeça, tal, muita coisa, a gente acha que não vai dar conta, mas à medida que a gente vai perseverando, um tijolinho de cada vez, um pouquinho de cada vez, a gente vê que o trabalho no final dá conta, dá resultado, sim. Então, persevere aí, caiu dentro. E se alguém quiser alguma ajuda aí, alguma coisa, é só fazer contato comigo, tá bom, gente? Forte abraço aí. Bom estudo para vocês aí, boa correção de simulado. Valeu, Mendel. Obrigado. Seja muito bem-vindo em outras ocasiões e valeu mesmo. Tá gente, bom, é isso. Valeu. Tchau, gente. Valeu, Mendel. O Instagram do professor Mendel tá por aqui, tá? Tá aqui, já foi colocado. Para quem perdeu aí, depois pode falar com a nossa equipe. A gente vai falar, vai passar esse direcionamento. Vamos ao que interessa. Chegou o momento da gente fazer uma breve abordagem sobre esse simulado. Falei rapidamente com vocês, enquanto a galera estava chegando aí. A gente está com o horário um pouco apertado, então vai ser uma dinâmica um pouco acelerada, né, para que vocês possam acompanhar isso da melhor forma possível. Eu vou fazer primeiro, eu não vou poder olhar aqui o chat, tá? A Juliana que está por aí, a galera que responde o chat, eu acabo não conseguindo responder o chat. Eu vou mudar a minha tela para que eu possa ver só o simulado, mas qualquer coisa, abra o áudio e fala assim, professor, eu escrevi aqui no chat tal coisa, aí eu vou aqui e olho, tá? Então vamos lá, vamos corrigir esse simulado. Bom, um simulado montado com muito carinho, 26 questões, mais 2 de bônus que eu já vou entregar aqui. Então, tem a minha apresentação aqui, para quem quiser depois dar uma olhada. Foram 2 textos motivacionais. Isso é um detalhe importante que o professor Mendel não falou, mas é uma pergunta que aparece bastante também para nós. Em outros anos, a Maria colocava um tema, que não necessariamente era o título, e às vezes teve um ano que era um título, por um tempo o que ela dava era o título. Agora ela está mudando um pouco isso. É preciso que você leia o edital com muita calma, né? Então, hoje a gente tem textos motivacionais. Se eu não me engano, o título não é dado pela Marinha, você tem que criar o título. Eu estou enganado, galera que já fez a prova da Marinha, não é isso? É isso mesmo, professor. Isso mesmo. Percebam que a gente tem que ficar atento aqui, né? Então, ficar por dentro até da parte de língua portuguesa, porque são perguntas que são recorrentes. A gente só não perde tempo explicando isso todas as vezes, porque é da esfera da redação. Então, a gente foca na pedagogia. E já é muita coisa, vocês sabem disso. Então, isso é o nosso material. Vocês estão vendo o simulado? Ou impressão minha não? Que não. Eu estou mudando o simulado agora? Vê isso, estou passando da página.
Está passando, professor. Ah, show de bola. Então, olha só, aqui tem a minha apresentação da minha trajetória acadêmica, que vocês já conhecem, tá? Eu sempre faço essa abertura aí. Aí aqui eu coloquei um tema. Eu puxei um tema para que vocês pudessem lembrar do sistema de ensino naval e usar isso como argumento também na prova da Marinha. Muita gente não tem essa malícia. Vocês têm uma dádiva, uma pedra preciosa. Vocês conhecem o sistema de ensino naval. Então, vocês conhecem a rotina de formação da Marinha. Então, qualquer tema que caia na Marinha, especificamente da Marinha, vocês podem citar coisas que estão ligadas à Marinha, porque vocês conhecem o sistema de ensino naval. Só em citar, e na prova vai ter a lei, o número da lei, pegar um gancho, isso pode ser um gancho para a prova, tá? Esse é um detalhe. E aí tem 2 textos motivacionais, que eu vou pular isso aqui, tá? Basicamente, tem uma folha, que seria a folha de rascunho, e a folha definitiva, para você utilizar aí. E aí começam as questões. Eu sei que vocês estão ansiosos para as questões, mas a gente vai pular para a redação. Por quê? O que eu fiz hoje? Embora eu tenha chamado o professor Mendel, eu fiz o dever de casa. Eu trouxe para vocês a minha redação. Olha aqui. A importância da educação e a formação na carreira militar. Tá? Eu coloquei como tema, supondo que o título também fosse esse. Tá? Vamos fazendo essa confusão ali, considerando que esse aqui foi o meu título. Tá? Considerando que esse foi o meu título. Eu não sei se na Marinha tem uma restrição, né, lá sobre criação do título, mas eu coloquei isso aqui, a gente poderia modificar isso aqui. E aí eu falo assim, ó, a educação e a formação são pilares essenciais da carreira militar, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento de habilidades técnicas, liderança e valores éticos. Desse modo, no contexto das Forças Armadas, a preparação contínua e a educação de qualidade são indispensáveis para formar profissionais competentes e responsáveis, capazes de enfrentar desafios contemporâneos. É óbvio que vocês não vão copiar isso aqui, né, mas é para vocês terem uma ideia. Tá? E aí eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês produzam a redação de vocês e quando fecharem a matrícula do professor Mendel ou qualquer outro professor que faça devolutiva, entreguem a redação de vocês. Aí eu termino minha redação assim, ó. Por fim, a educação e a formação são fundamentais para a carreira militar, proporcionando conhecimento técnico, habilidades de liderança e valores éticos necessários para o desempenho eficaz das funções militares. Instituições e programas como a Escola Naval e o PFO, não sabe o que é PFO? Você vai ter que ler o nosso material, que eu vou entregar isso aqui para vocês. Tá? Isso aqui, todo esse material que eu estou mostrando para vocês, inclusive com o gabarito das questões, ele vai ser postado na plataforma. Por que eu não entrego antes esse material? Poxa, eu sou muito malvado? Sou malvado. Por que eu sou malvado com vocês? Porque se eu entrego o gabarito para vocês, vocês não prestam atenção na aula e vão direto para o gabarito. Concordam comigo? Eu sei como é que é aluno. Aluno desespero danado, que é sempre para ontem e não presta atenção naquilo que eu estou explicando. Então, eu tenho que segurar, travar vocês um pouquinho. Não é isso? Não é isso? Então, vamos embora lá. E aí eu terminei assim, ó. Exemplificam como a formação abrangente pode preparar militares para os desafios contemporâneos, garantindo a segurança e eficiência das operações. Portanto, investir na educação e formação dos militares é essencial para o fortalecimento das Forças Armadas. Lembrando que Forças Armadas, gente, não errem isso. Forças Armadas sempre com letra maiúscula, tá? E a defesa do país. Beleza? Então vocês vão poder dar uma olhada depois na plataforma. E agora eu vou começar o nosso simulado fazendo desafios. Por que a gente faz isso? Porque depois, quando for para o gabarito, você já passou pelo desafio. Então vocês vão ter um tempo agora para responder essa número 1. Ou melhor, questão 27, né? É a primeira questão do desafio. Enquanto isso, eu vou aceitar quem está chegando aqui. É a Luana. Vocês vão ter 1 minuto para responder essa questão aí. Podem botar no chat a resposta, tá?
E aí, gente, o que vocês responderam? Vamos fazer o seguinte, para ajudar a galera que está na dúvida, eu vou projetar a segunda questão, ou seja, a questão 28, para que vocês possam também responder essa questão, tá bom? E aí a gente já corrige na sequência as duas logo. Essa aqui é uma questão um pouquinho maior. Vejam se vocês conseguem. Eu vou pular só o título aqui, que é uma questão que caiu na Câmara de Natal, tá? Para pedagogo, assistente legislativo. Não é uma prova fácil, não, tá? Professor, Oi? nossa, eu não estou conseguindo enxergar. Tem como dar só um pouco mais de zoom? Então, esse é o detalhe. Como a questão está aqui, eu vou ter que dar um Peraí, zoom, a gente vai perder um pouco da questão como um todo. Eu posso dar um zoom entre a letra A e a letra B. Pode ser assim? Deixa só a letra A e a letra B assim. Ficou melhor? Beleza, ficou. Analisem aí. Depois a gente apresentará a questão, a letra C e a letra D. E aí, gente, o que vocês responderiam? Professor, pode baixar para a gente ver a CIAD? Posso sim. Obrigada. Questãozinha pegada essa daí, né? Puxado. Podemos? Vamos lá. Vamos começar respondendo a questão número 1, tá? Vamos responder número 1, que é uma questão mais bate-pronto, né? O que vocês responderam na número 1, no caso a 27, né? A primeira questão dos desafios aí. Dos pensadores listados, qual pode ser considerado o precursor da concepção naturalista do ser humano? E aí? B, professor. B. Todo mundo botou B? B. Pois é, nessa questão aqui não é a letra B. Alguém mais chutaria outra resposta? Eu já ia falar que essa daí não era para zerar a prova. Eu lasquei. E aí? Bom, vamos lá. Estou vendo que a galera está esperando aí, né? Os filósofos que são pré-socráticos, eles foram responsáveis por essa transição, né, daquela consciência que a gente vai falar lá na aula de pesquisa e educação, a pessoal da aeronáutica, eu falei muito sobre isso. E tem um vídeo meu no YouTube que eu falo sobre pesquisa e educação também, deem uma olhada lá, tá? Porque essa aula ela ajuda a entender um pouco da filosofia, mas nos módulos de filosofia a gente vai falando um pouco sobre isso também. Quando você sai lá do homem mítico, né, ele vai sair da ideia que o fogo é uma divindade, que o raio é uma divindade, e aí
vai para a consciência mais filosófica. Eles são considerados os precursores dessa concepção naturalista do ser humano, tá? Os filósofos pré-socráticos. Tá? A concepção naturalista é uma ideia de que a natureza é tudo que existe e que as leis naturais são as únicas que operam no mundo. Aqui tem uma grande pegadinha, a ideia de Rousseau pensando na criança, né? Então talvez por isso vocês tenham caído nessa pegadinha ali. Então os filósofos pré-socráticos também são chamados de filósofos da natureza. Olha a pegadinha, né? Ajudou a responder agora? Quem vocês marcariam? Vygotsky vocês sabem que não é, nem Vallon. Concordam comigo? Eles são construtivistas, são muito mais contemporâneos do que pré-socráticos. Hegel também a gente poderia descartar, então a gente fica entre Rousseau e Descartes. Né? A gente tem lá um monte de concepção, um monte de pensador também que ajudou também a contribuir, né, para essa concepção naturalista, como Roger Bacon, John Locke, David Hume, né, Kepler, o Kant de alguma forma, o Isaac Newton, Auguste Comte, são pessoas que até ajudaram a contribuir. Mas o pensamento do René Descartes, tá, deixa eu marcar aqui para vocês, ele é um dos filósofos ali, a gente pode dizer, nessa questão, né, aqui a questão não trazia os pré-socráticos, tá? Não falava exatamente dos pré-socráticos, mas entender isso ajuda a nossa resposta. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Nossa resposta, então, é a letra A. Alguém caiu nessa pegadinha? Ficou na dúvida? Gente, normalmente, assunto de filosofia derruba muitas pessoas em concurso. Na prova da aeronáutica também caiu visão platônica aristotélica. Tem uma questão lá da aeronáutica, eu costumo dizer que em 2023 foi a questão mais difícil do concurso. Questão mais difícil do concurso. Eu demorei 1 hora para explicar uma questão, que eu volto lá para explicar. Quem tiver dúvida, depois que acabar essa aula aqui, eu vou colocar o link lá no grupo dessa aula. Tá no YouTube. Eu dou uma aula de Aristóteles, de Platão. Isso aqui fica muito mais evidente, tá? Então, esse pensamento de René Descartes, ele vai defender que o conhecimento era inato ao ser humano. Ele vai propor um método que é dedutivo para alcançar um conhecimento verdadeiro. Então, ele é o precursor da concepção naturalista do ser humano. Tá bom? Resposta, então, letra A. Questão 28. O que vocês marcaram na 28? Eu vi que muita gente respondeu letra B. É uma questão que, embora tenha um enunciado grande, é uma questão de Menegoli e Santana, tá? De planejamento educacional. A gente abordou muito isso nos livros de Santana, né? E também de Menegoli e Santana. A gente está falando de planejamento, ok? Que vai falar de alguns níveis, que são níveis nacional, estadual, regional e até nível escolar. Por que eu quis botar essa questão como desafio? Porque por meio dessa questão, a gente já consegue entender muitas outras que apareceram nos simulados e que muitas também vão aparecer em concursos de prefeitura, concursos da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, enfim. Essa coisa do planejamento e as suas abrangências caem muito em concurso, tá? É uma das grandes premonições minhas aí no YouTube, no Instagram, e sempre cai em concurso. Níveis de abrangência, isso aqui também cai bastante. Mas o que a questão pergunta para nós é, diante disso, os aspectos mais importantes que caracterizam o planejamento educacional. Então, o que compõe, o que caracteriza o planejamento educacional. E aí, olha só a pegadinha. Olhando o início da questão, sempre olho o início da questão. Vou ter que diminuir um pouquinho para vocês verem, tá? Olha aqui. Abordagem racional e científica. Abordagem racional e científica. Aqui é abordagem racional e empírica. Racional e empírica. Pegaram? Então a gente está entre duas. A letra A e a letra B. Depois vocês deem uma olhada na questão por completo, tá? Aqui a gente, no vídeo simulado, é dia mais dinâmico. Então, a gente só pode ficar com qual resposta aqui? Vocês marcaram com certeza. Planejamento educacional tem a ver com análise de consequência. Tem a ver com determinação de meta para atingir um determinado prazo, né, bem definido, dentro do planejamento. Desenvolvimento dos meios eficazes para implantar a prática escolhida. Não é isso o planejamento educacional? Gente, a única resposta possível aqui é a letra B. Tá? O que vocês marcaram? Todo mundo marcou a letra B? Então, gabarito do simulado é a letra B. Tá? Eita, estava tentando fazer um B aqui com marcador de texto, não consegui. Tá bom? Gabarito letra B. Tudo bem? Alguém discorda, quer pedir anulação da questão? Então, beleza. Fizemos agora, né, o nosso simuladinho aqui de questões bônus. Vamos direto para o gabarito. Todo mundo pegou o material, a gente vai direto para o gabarito. Por que eu vou fazer isso?
eu vou dar um tempo para você olhar o gabarito, e aí, né, aí você vai ter a oportunidade de ver onde você errou. Sabe quando você pega a correção da prova? Você fala, caraca, não acredito. Por que eu vou fazer isso hoje? Porque aí a gente vai criar uma dinâmica de ser mais rápido na correção. Porque não adianta chegar aqui nessa aula vendo a aula pela primeira vez. Tem que pegar o simulado e fazer. Concordam comigo? Porque o objetivo é que vocês façam uma simulação de uma prova. Acho que eu consegui enquadrar de um jeito que vocês possam ver as 28 questões aqui. Aqui eu já coloquei o gabarito de Descartes e essa questão de planejamento aqui, de modo racional, científico. Eita, esse tudo aqui. Tá? Aqui são os nossos simulados aqui, nosso desafio. Tá? Então, essas daqui são as do desafio, só para vocês se antenarem aí. Vocês vão perceber que no material de vocês não veio isso, né? Esses aqui são os desafios. 1 letra C, 2 letra D, 3 letra C, 4 letra A, 5 letra E, 6 letra C, 7 letra A. E aí, o que vocês estão achando do gabarito até agora? Deu para corrigir? Simbora? E aí? Quem acertou? Deu para corrigir, gente? Eu estou muito rápido. Eu tô corrigindo, acho que eu consegui fazer, professor. Tá ótimo. Aqui É isso que eu que quero saber foi- mesmo. Porque vale, lembrando que para a prova da Marinha, vale aquilo que você consegue gabaritar. Não é isso? Não adianta também estudar todos os livros e não conseguir ter estratégia de prova. Concorda? Até porque a gente tem histórico aí de pessoas que se acertaram metade e foram aprovadas e classificadas. Então é isso. Conseguiu fazer 10. Se acertou 10, você acertou metade da prova. É isso. Não adianta fazer 30 e não gabaritar. Então, é acertar o máximo que puder. Gabriel, você que já levantou a bola aí, você conseguiu conferir e gabaritar? Não precisa falar quantos você conseguiu fazer. Quero saber quantos você acertou. Eu vou conferir aqui agora, professor, já te falo. Tá, beleza. Foi muito rápido, né? Professor, Pois não? eu estava olhando aqui porque, sabe a questão do Rousseau? Eu Uhum. tinha colocado que era o Rousseau e eu errei. Aí eu dei uma olhada no livro, é porque no livro do Pillet tem um subtítulo que coloca o Rousseau como naturalista e romântico. Aí foi por isso que eu marquei. Aí, Pois é. quando você mostrou, eu fiquei assim, nossa, por que será, né, que é isso? Mas me fez lembrar que na prova sempre vem, né, o título do autor. Aí dá para associar, né? Porque se fosse do Isso. Pillet, eu marcaria isso. Se não fosse, eu viria me questionar, né? Essa é uma questão bem pegadinha, né? Como a questão não trazia ali. E ali, o seguinte, o Rousseau não foi o primeiro a ser naturalista. Entendeu qual é a sacada? O Rousseau, ele tem característica naturalista. Deixa eu voltar nessa questão, que essa questão é uma questão interessante. Talvez tenha sido uma dúvida. Ó. Dos pensadores listados, qual pode ser considerado o precursor da concepção? Todo mundo entende o que é precursor? É o primeiro. Antes de Rousseau, a gente teve Descartes. É isso que ele está trazendo para você. Então, não é que Rousseau não seja naturalista. Ele tem perspectiva naturalista e romântica, segundo o Pillet lá. Mas ele está querendo saber o precursor, antes dele. É como se ele perguntasse em ordem cronológica. Aí, o que você pode fazer? Você pode dar um Google e descobrir quem nasceu primeiro. Concorda comigo? Quem nasceu primeiro, né, foi o Descartes ou foi o Rousseau? O Descartes nasceu em 1596 e faleceu em 1650. Então, pô, eu não preciso nem falar mais nada, né? O cara é quase uma múmia. Então, entendeu qual é a sacada da questão? Não era para perguntar isso. Né? Já o Rousseau, ele nasceu em 1712 e morreu em 1778. Então, antes, né, ele foi influenciado pelo pensamento do Descartes.
E aí, quem foi que falou? Eu não ouvi aqui o áudio. Natália? Aham, fui eu, professor. Natália, tem uma aula que eu faço, uma explicação da ideia racionalista, da ideia empirista. Essa perspectiva está muito determinada nesses dois eixos. Tá? Você não está errada, mas como você não viu o nome do Piletes, e aqui talvez você tenha passado batido da palavra precursor. Entendeu qual é o gancho da questão? Entendi, professor. Obrigada. É Tá até bom. uma dica, né, para na hora da prova ficar também antenada a isso, porque são muitos livros, né? Acaba que um autor Sim. pode trazer uma Uma ideia. grande sacada é sempre pensar no cara, quando ele nasceu. Que às vezes, se você estiver falando de algo muito histórico, você, pelo lance de quando ele nasceu. Porque, por exemplo, eu já eliminei Vallon e Vygotsky porque são construtivistas, são mais contemporâneos. Então a banca ela está fazendo uma maldade com você, que é colocar coisas a autores que são contemporâneos e não são. Então ela está mexendo com a perspectiva histórica. Pegou o gancho? Quando ela coloca no distrator autores que não são do mesmo tempo histórico, ela está querendo que você avalie quem é do tempo histórico. Pegou o gancho? Às vezes é só uma pegadinha mesmo. Às vezes é só uma casquinha de banana, né, que é para você confundir um nome ali. Mas aqui não é o caso. Pois não, Gabriel? E eu tenho muito isso também, porque mesmo que a gente não domine ali a questão inicialmente, se a gente tiver esse hábito de, ou um conhecimento de alguma coisa para anular pelo menos duas alternativas, a nossa chance de acerto já aumenta. E no final a gente tem que acertar a questão e é isso. E é o seguinte, eu sempre falo isso, é uma máxima minha. Em concurso não passa quem sabe mais, passa quem acerta mais. Às vezes você sabe muito, leu muito todos os livros. Chega na hora da prova, você não tem estratégia. Se não tiver estratégia, você não vai passar. Às vezes é olhar a questão e falar assim, pô, beleza. É aquele gancho, sabe? Aquele feeling. Né, por isso que esse tipo de atividade igual a gente está fazendo aqui, até porque não adianta a gente estudar o livro do Pilet todo e não aplicar. Você fica com aquele gancho de Saviano na cabeça, fica com aquele gancho de Pilet na cabeça, e tudo que vier na prova você vai marcar. Mas a banca, ela sabe dos teus vícios de formação, ela sabe das tuas confusões, confundir Piaget com Vygotsky, com Vallon, ela colocou de propósito ali. É o Johnny malvadão. Eu tô aqui para ferrar vocês mesmo. Porque é melhor errar agora, vocês se ferrarem agora, porque não tá valendo, do que se ferrarem na hora da prova. Eu não vou tolerar não ver alunos do Mentorizar no nosso pódio da Marinha. Eu quero pegar as 11 vagas. Eu estou trabalhando duro para a gente fechar o pódio. Eu quero poder falar, quando sair o gabarito, quando sair a classificação, todos os 11 alunos foram aprovados porque fizeram o Mentorizar. Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês vistam essa camisa. É por isso que vocês estão aqui. É treino difícil para o combate ser fácil. Tá bom? Tudo bem, Natália? Eu dei uma explicação aqui em duas questões que eu queria fazer, uma explicação de 26, mas tudo bem. Tudo ótimo, professor. Alguém ficou com alguma dúvida específica, olhando agora o gabarito? Tem alguma questão? Poxa, Johnny, você pode comentar rapidamente tal questão? Senão eu vou falar de algumas em específico. Vou trazer algumas que eu vou passar um panorama. Bora, time. Isso é isso, Eli. Bora, time. Gostei. Ó, vou passar um panorama bem legal aqui, em cima de todas as questões. Então, olha só. Questão 1, aí tem aqui a redação. Lembrando, gente, vocês precisam fazer redação, hein? Se não deu tempo, faz depois, mas não deixe de fazer. Questão número 1, é uma questão antiga da Marinha. Uma coisa que eu tenho que cobrar de vocês. Todas as questões do Banco da Marinha estão disponíveis lá. Então, o que a Ashley falou aqui? Shilane. E logo a Marinha, que é bem literal, acho que é bom fazer questões para revisar, é ideal. Aprender como a banca direciona, sim. Gabriel, 12 questões respondidas, 8 acertos. Perfeito, tá com índice bom. Tá? É isso aí. Essa dinâmica que eu quero mesmo. Essa pegada. Bom, olha só. Eu estou com várias coisas abertas aqui. Vamos lá. Tem uma chargezinha, não vou comentar porque vocês já leram essa chargezinha aqui. Detalhe, a charge diz pouca coisa, tá? Se eu falo aqui, ó, Jorge Snyder, eu já falei, quem estudou comigo isso aqui sabe que o Jorge Snyder, ele é o cara que vai conceber a ideia de progressista. Isso tá lá no livro, tá? Tá lá no livro. Beleza? Embora tenha citado Veiga aqui, né? Veiga aqui, porque às vezes a gente pega questões anteriores. Eu citei esse cara em outros livros. Quem fez o livro de Pilet sabe o que eu estou falando. Quem fez o livro de Libânio sabe o que eu estou falando. Toda vez que eu dou aula de tendência, eu falo desse cara aí, Jorge Snyder. Tá? Então, número 1, letra C. Belezinha? Vamos para o número 2. É papum, tá, gente? É dinâmica acelerada mesmo. Para a gente ter que fazer isso aqui dentro de 20 minutos. Questão número 2. Uma questão também bem literal. Autor, Menegola.
Maximiliano Menegola. Questãozinha que eu falei muito. Isso tem um módulo específico do livro de Menegola. Eu bato muito nessa tecla. E estudem essas características de um bom plano de disciplina. Tá lá. Se você pegar o módulo, você vai entender. Tá? Isso aqui também é bom para quem de repente está começando, para ficar com um olhar atento, porque quando for estudar algo, poxa, o Johnny já corrigiu essa questão lá naquele simulado e eu errei. Não tem problema. Nessa questão aqui, flexibilidade, a resposta, letra D. Tá? Até porque, fala aqui, ó, a importância para tornando mais realista e possível, ou seja, precisa de flexibilidade para isso, para serem adaptados. Gente, a questão estava desenhada, né? Só que o aluno às vezes fica com medo quando olha a resposta, tá? Então, número 2, letra D. Simbora. Número 3, uma questãozinha sobre a Lei 12.704. Eu já falei várias vezes, tem vídeo meu no YouTube que eu trabalho a Lei do Sistema de Ensino Naval. Inclusive, tem uma aluna que fechou com a gente porque pegou essa aula do Sistema de Ensino Naval. Ela falou assim, poxa, não tinha nenhuma aula sobre o Sistema de Ensino Naval, só o seu vídeo que trabalha a lei toda. Né? Só os teus vídeos lá no canal do YouTube. E ela fechou mentorizar por isso. Porque Eu não sei se fui eu, mas foi por isso também. Ah, então foi você mesmo, Camila. Eu não quis comentar o nome, porque eu sempre comento, mas não dou o nome da pessoa. Mas que bom você se pronunciou. Mas não foi exatamente isso? Ano passado foi o que deu o norte, professor. Foi as suas aulas sobre isso especificamente aí. Caraca, legal. Eu fico muito contente, cara. É muito interessante quando a gente ajuda as pessoas desse jeito. Né? Assim, a gente marca a vida de uma pessoa. Mas assim, vamos para a questão número 3. Questão número 3 fala sobre o artigo 11, né, aquele inciso 14 lá da Lei 12.704 de 2012. Então, e aí, o que vocês marcaram? Tranquilinho, né? Questão letra C. Fala sobre as escolas de aprendiz de marinheiro. Inclusive, teve prova esse domingo, né? Escola de aprendiz de marinheiro. Eu passei e vi lá o pessoal na UFRJ fazendo prova de aprendiz de marinheiro. Inclusive, agora podem ter mulheres, né, nas escolas de aprendiz de marinheiro. Pelo menos em uma das escolas lá de Floripa, eu sei que as mulheres estão também. Então, se vocês comentaram alguma coisa no chat, deixa eu ver. Gente, é muito doido, porque fica um monte de mensagem aqui, eu não consigo acompanhar. Beleza, é outra coisa. Então, questão número 4. Depois vocês deem uma olhada na questão. É uma questão antiga, tá? Essa questão também é sobre o sistema de ensino naval. Número 4. Questão número 4, tranquilinha. Artigo 7º, tá? Quem quiser depois conferir esse artigo 7º também aqui, ele é muito importante, isso aqui cai bastante em prova. Tem lá as suas atualizações, né? Da lei do 11.279, né? Você tem que ir lá olhar essa lei. Questão número 4, especialização. Gente, todos esses cursos que estão aqui, né? Habilitação, especialização, formação de praça, vocês precisam fazer essa diferenciação. No Mentorizar, quem está na turma do Mentorizar, tem um curso completo sobre o sistema de ensino naval, material radiografado. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Quem já passou por esse módulo é um presente, assim, uma cereja do bolo. É aquilo que você precisa saber para acertar as questões da Marinha. Tá? É só a nata. É só o bizu, né, nesse material do Mentorizar. Vamos acelerar. Questão número 5. Questão dada essa daqui, né? Teorias não críticas ou redentoras. A gente falou muito sobre isso aqui lá no livro de Filosofia da Educação de Lucchesi. Tá? Número 5. Questão sobre tendências. Resposta, letra E. Eu nasci assim, vou morrer assim. Tendências liberais ou teorias não críticas. A tradicional, a renovada e tecnicista estão dentro do bloco ali que a gente chama de tendências liberais. Já as outras, que são de George Snyder, né, a ideia de progressista, estão no bloco das progressistas. Tá bom? Libertária, libertadora, crítica social dos conteúdos. Tranquilo, gente? Até aqui? Número 6. Questãozinha número 6. Letra C. É isso? Desculpa. Oi. Por que não pode ser a letra A? Tradicional, libertadora e libertária. Não acredito que você perguntou isso. Acabei de dizer. Libertadora e libertária são do bloco, elas são do bloco das progressistas. A única que está dentro do bloco da liberal aqui é a tradicional. Ele está perguntando, você não assiste uma aula de tendências, pode ter certeza disso. Quem perguntou? Camila. Camila, eu vou te perdoar. Mila Barros. Mila, eu vou te perdoar porque você não assistiu a minha aula ainda. Quando você assistir essa aula, você vai assim, caraca, eu não acredito que eu perguntei isso na aula ao vivo. Porque eu acho que todo mundo aqui está te ouvindo, está falando assim, caraca, eu não acredito que ela perguntou isso. Nem esse, Gabriel. Desculpa, mas eu tenho que perguntar. Faz parte. Muito. E não tem problema nenhum se perguntar. Isso só significa que você precisa voltar o seu olhar para isso, que é algo que você não domina. E eu estou aqui para te ajudar mesmo. Tá? Tá bom. Não tem problema Obrigada. nenhum.
A libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos, elas fazem parte do bloco das progressistas. São aquelas que querem modificar o status social, a forma como a sociedade está organizada. Já a liberal, liberal não no sentido de libertinagem, mas no sentido de manter o status quo, a forma como a sociedade está organizada. E não só a liberal. Dentro do bloco da liberal, você tem a tradicional, você tem as renovadas, que modificam o método, mas não modificam essa ideia, e tem a tecnicista. Por isso que a resposta única possível aqui na número 5 é a letra E. Tá bom? Tá bom, obrigada. Show de bola. Número 6, questãozinha dada também, né? Fala sobre a relva. Perceba que aqui a gente não está falando sobre cérebro, né? Não está falando exatamente sobre cérebro, mas é uma questão interessante, porque fala sobre Piaget também, né? Fala sobre a ideia de assimilação, de alguma forma também está ali, né? Então, atenção a isso aí, tá? Quando a gente fala lá sobre relvas, fiquem atentos aí, porque teve uma prova ano passado, caiu uma questão sobre Vygotsky, bem dada, de dentro para fora, fora para dentro, a ideia de Piaget e Vygotsky, né? A diferença entre Piaget e Vygotsky. E Vygotsky é de fora para dentro, porque tem influência da cultura. Então, a relvas ela pode ser usada para pensar, porque a gente está falando de fundamentos psicológicos aqui, biológicos e psicológicos, né? Dentro do livro da relvas. Então, resposta possível no número 6, letra C. Número 7. O que vocês marcaram? Letra A, não é isso? Não sei se para todo mundo isso é familiar. A afasia ela é um distúrbio da linguagem, né, que tem a ver com quem teve AVC, tumores, encefalite, doenças neurodegenerativas. Então, a gente está falando desses distúrbios de linguagem da falada aqui, tá? Por lesões cerebrais. Isso também está no livro da relvas, tá? Em outros livros da relvas também fala muito isso, né? Eu não acho que a Marinha vai cobrar isso, não. Mas que cobre, né? É preciso você ficar atento aí. Eu só selecionei e pincei os tópicos. Por meio das questões, eu fui selecionando os tópicos para vocês ficarem atentos. Tá? Número 8. Essa questão número 8 tem várias formas de você decorar isso aí. Vai decorando com trocadilho. Número 8, a resposta, letra E. Você pode botar aqui, ó, M, P, A. Matéria, professor e aluno, tá? São os componentes da ação didática. Já vi isso cair em concurso, tá, gente? Já vi isso cair em concurso. Atenção a isso aí. Beleza? Segundo Libânio, qual pensador afirmava que o fim da educação é a moralidade atingida através da instrução educativa? Ó, mais uma questão sobre autor. A Marinha adora cobrar autor, tá? A galera que errou aí as questões sobre Descartes e Rousseau, fiquem atentos a isso. A Marinha adora cobrar isso. O que vocês marcaram na 9? Todo mundo marcou a letra B? Quem estuda o conteúdo comigo de Libânio, de didática, a gente trabalha isso aqui muito bem, a diferença entre Pestalozzi, Rousseau, Karl Marx, Montessori, e aí as coisas começam a fazer sentido quando a gente estuda Libânio, Piletti, Saviani, então assim, as coisas começam a fazer sentido. Resposta da 9, letra B. Resposta da 10. Essa daqui, gente, é tranquilinha, né? Você pode também colocar como S, E, vai gravando isso aí, hein? Isso aqui depois ajuda, tá? SEP, ou seja, a número 10, os objetivos gerais são explicitados em 3 níveis de abrangência. O nível de sistema escolar, da escola e do professor. Tá? Isso está no livro do Libânio. Ah, Johnny, não estou entendendo, não concordo. Vai lá e procure no livro. Marinha é isso. Está lá no livro. Tá? Hoje é dia de simulado, é isso. Questão número 11, critérios de seleção. Falo muito isso aqui também no livro do Libânio. Isso aqui, a Marinha adora cobrar isso. Já choveu isso aqui em concurso da Marinha, tá? Já choveu mesmo, isso aqui cai muito na prova da Marinha. Quem faz a prova da Marinha, já pegou provas anteriores, sabe do que eu estou falando. Isso aqui cai demais. Carta marcada no concurso da Marinha. Questão número 11, critérios. E a gente explica isso na aula, tá? No módulo lá do Libânio, a gente vai detalhando isso aqui minuciosamente. A correspondência entre os objetivos gerais do conteúdo, o caráter científico, sistemático, a relevância social e a acessibilidade e solidez. A gente fala muito isso aqui. Então, a resposta número 11 só pode ser a letra E. Número 12. Esses métodos de ensino. Vou chamar a atenção de vocês sobre isso aqui. Caiu isso aqui na prova do Exército também, métodos de ensino. Tá? A ideia das diferenças dos métodos de ensino. Nesse caso aqui, ele é individualizado, enfim, ele explica tudo isso lá no livro, eu também trabalho isso no módulo. Do livro do Libânio. Nesse caso aqui, ele está dizendo, são indicados alguns alunos para discutir perante a classe um tema polêmico. Cada qual defendendo uma posição. Chama-se, e aí o que vocês marcariam nesse daqui? É tranquilo essa questão, né? Essa daí. Número 12, letra A. Debate. Tá bom? Gente, está muito rápido. Eu sempre fico preocupado em saber se eu estou falando
Estou tentando... Essa 12 aí, professor, também é tranquilo, porque quando a gente pega pega ali Felipe de 66, Simpósio, a gente bate o olho e a gente já sabe. Isso daí você enfatiza bastante também. Mas cuidado com a facilidade de um simulado e a facilidade e a dificuldade de uma prova, né? Você sabe disso. Porque a banca, sabendo disso, ela vai colocar opções e ela normalmente vai perguntar só visualizado, ela vai perguntar do mesmo campo semântico daquele bloco que ele organiza lá, que você vai ver depois, você já viu. Então, assim, isso é importante ficar ligado também. Mas nesse caso aqui foi uma questão fácil. Normalmente o aluno fica com dúvida entre seminário e debate. Mas, assim, é bem óbvio essa questão aqui, né? Uma questão que é para não zerar. Vamos ver a questão 13. O que vocês marcariam na 13? O que marcaram? Isso aqui também está lá, é literal. Esses dois aspectos de interação. Eu falo muito sobre isso no livro do Libânio. Gente, é engraçado porque quando eu vou corrigir simulado, eu falo assim, poxa, tá de sacanagem, já falei isso. Mas é porque eu que dei aula, né? Então, esse livro do Libânio foi uma dificuldade para gravar, porque ele tem muitos detalhes. A gente poderia fazer uma prova de pedagogia para concurso só com o livro do Libânio. Ele trabalha tendência, ele trabalha história da educação, ele trabalha autores, ele trabalha psicologia, trabalha relação professor-aluno. Então, questão número 13, letra E, também está lá. Eu falo muito sobre isso aqui, a diferença entre o aspecto cognitivo e socioemocional. Para quem não viu ainda e caiu de paraquedas nessa questão, vocês vão estudar isso no módulo, tá? Não tenha dúvida disso. Detalhadamente. A gente hoje só está aplicando o simulado. Questão 14. É o nosso TIM. Vamos ver se vocês lembram dessa... Vocês lembram disso aqui? Do nosso TIM? A questão 14? Resposta letra B. Qualidade intelectual é o I do TIM aqui. O T de técnica. E o M de morais. Qualidades morais. Então, são as nossas qualidades TIM. Aí você pode lembrar da operadora, seja lá o que você queira lembrar. Tá bom? Resposta, então, letra B. Vamos caminhando para o final. Questão número 15. Há 3 modalidades ou tipos de planejamento que são. O que vocês marcaram na 15? Alguém discordou dessa questão? Resposta, letra D. Planejamento da escola de ensino de aula. E aí, gente, isso aqui, o que chove de questão disso aqui não precisa ser só Libânio, tá? Outros autores podem cobrar isso aqui, como Menegola, Santana, enfim. Perceba que aqui embaixo, a questão 16, também traz nesse campo aí, níveis de planejamento. Lembra que eu falei que isso aqui é uma boa pegada de prova? Então, é boa, é muito cobrado isso em prova. Vocês estão vendo a questão? Estão vendo. Estão conseguindo ver 2 questões, né? Então, quais são os níveis de planejamento? Eu dificultei essa questão um pouquinho, tá? Ela aqui tinha outro termo aqui, era aula aqui, para confundir o aluno. Eu falei, não, vou fazer isso, vou botar algo que é bem ridículo para o aluno acertar. A ideia é vocês também acertarem aqui. Aqui é letra E. Planejamento educacional da escola de ensino. Tem que olhar o livro, não tem jeito. Tá? Tem que olhar o livro. Nesse livro aqui do Menegola e Santana, essa Hilda Taba, eu falei muito isso aqui ao longo da aula de Menegola e Santana, desse módulo, desse livro. Eu falei assim, olha, fiquem ligados nesse esquema aqui, esse modelo esquemático da Hilda Taba, isso pode cair em prova. Tá? Questão 17, resposta, matérias, objetivos, organização e métodos e avaliação. Isso aqui está lá no livro. E a banca pode cobrar isso. Tá? Atenção a esse detalhezinho. A questão 18, se tiver muito rápido, me avisem aí, tá, gente? Eu estou no ritmo para fechar 9h30, eu sou muito pontual. Então, 18, questão do livro do Santana. O programa de avaliação se constitui por funções o quê? O que vocês marcaram nisso? É uma questão que caiu já na prova do QT, tá, gente? Letra D. Gerais e específicas. O programa de avaliação se constitui por funções, isso aí. Atenção, porque isso aqui já caiu, já falei isso em prova também. A gente falei isso em aula, né, falando de prova lá. Isso aqui já caiu em prova, tal, eu sempre falei. Tá? Questão 19. Questão também de prova. Isso aqui já caiu. Inclusive, eu acho que eu corrigi essa questão aqui. Uma função geral da avaliação no livro do Santana. Quem já assistiu o módulo do Santana aí? Viu isso aqui comigo? Lembra que eu corrigi uma questão sobre isso aqui? Sobre ajustar políticas e práticas curriculares em funções gerais e específicas da avaliação? Bati muito nessa tecla aqui, muito. Aí o Gabriel falando já. Muito bom. Questão bem tranquila, né? Fácil de responder. Questão número 20. E vocês marcaram? Essa aqui também é uma questão mais literal, tá perdidinha lá no livro. Letra E, da avaliação de contexto de insumo de processo de produto. A gente costuma ver avaliação, diagnóstico, sumativa e formativa, mas aí ela vai apresentar outra classificação, né? Isso é o Martins Santana. Então, a resposta é letra E. Vamos lá. Questão 21.
Questão do QT também. Isso aqui, gente, eu já corrigi. Inclusive, tem uma questão no meu Instagram, eu detalhando essa questão aí sobre recordação e evocação, essa classificação das questões objetivas. Isso aqui cai muito em prova. Atenção a isso. Normalmente pegam o livro da Santana para poder pegar questões sobre esse assunto. Atenção a isso. Então, resposta, letra D. Questão 22. Do ponto de vista de situação do observador, a observação pode ser... Isso aqui poderia facilmente cair num assunto de pesquisa e educação lá no concurso da Marinha, tá? No concurso da Aeronáutica, quer dizer. Tá? A Marinha, ela pega o livro da Santana, ela pega qualquer assunto. Gente, a Marinha tem isso, né? Ela pinça qualquer assunto e faz disso uma boa prova, uma prova bem difícil. Derruba muita gente. O que vocês marcaram na 22? 21, letra D. 22, participada e não participada. Uma observação que tem participação ali ou não participada. Ela vai explicar isso lá também. Né? Então, questão 22, letra A. Questão 23. Questãozinha da Helves. Aqui é a definição de plasticidade cerebral. Somente é correto afirmar o quê? Aí é uma questão que tem que entender do livro mesmo. Já caiu em concurso aqui, tá, gente? Ó, letra A. 23, letra A. Fala do sistema nervoso central. Então, depois vocês dêem uma olhadinha. Procurem um erro também nas outras questões. Isso ajuda. Questão 24. Essa daqui é uma questão que eu queria comentar um pouquinho. Fala sobre o artigo. Deixa eu escrever de um jeito aqui melhor. Artigo 2º, tá? É o artigo 2º do sistema do ensino naval, que vai falar sobre os princípios, que são quantos princípios? 8. São 8 princípios estabelecidos lá. O princípio 1 e o princípio, na verdade, o princípio 3 e o princípio 8 estão descritos aqui na letra C. Tá? Princípio 3 e princípio 8 do artigo 2º do Sistema de Ensino Naval, segundo a lei 11.279, né, de 2006. Beleza? Tranquilo, gente? Então, resposta 24, letra C. É decoreba de lei, né? Mas essa lei é uma lei curta, né, da lei do Sistema de Ensino Naval, e é certeza que vai cair. Só a Marinha cobra essa lei. Então, é certo que vai cair. Essa daqui é uma questão interessante, questão 25. Eu queria comentar com vocês detalhadamente. Vai falar sobre qual artigo? Alguém sabe isso aqui? Artigo dessa questão? Artigo 46 da nossa querida LDB. Pode cair em qualquer concurso isso aqui, tá? Marinha adora cobrar isso aqui. A primeira assertiva, né, vai falar que a educação básica tem por finalidade desenvolver educando, assegurar-lhe a formação comum, dispensar para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e estudos posteriores. Corretinha. Então a gente sabe que a primeira está correta. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos ilimitados. É aqui que está o erro. Não é prazo ilimitado, é prazo limitado. Os prazos são limitados, sendo renovados periodicamente, né, regularizados após um processo de avaliação. É a Lei 10.870 de 2004, que vai alterar a LDB ali em relação a isso aí. Pode olhar depois na prova. Então, essa questão aqui, deixa eu mudar a cor, essa assertiva aqui, é uma assertiva falsa. Gente, está muito rápido, vocês estão conseguindo compreender? A explicação está fazendo sentido aí para vocês? Eu não estou vendo ninguém aqui. Ninguém está comentando nada. Natália, Gabriel, Suelen, Mila, Fernanda Coelho. Olha, a sala tá Tranquilo, professor, o ritmo. Show de bola. Então, terceiro ponto aqui. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas do sistema de ensino. Gente, eu decoro muito esse artigo aqui, porque eu falo isso direto em palestra. É o artigo 83 da LDB. Muita gente vai confundir isso aqui, né, com a regulação dos colégios militares. Na verdade, é um ensino militar profissionalizante, ou seja, na sua essência, em forma sargento, em forma oficial, que tem características militares. Né? Aí sim é regido por leis específicas. Que lei específica é essa? A lei do sistema de ensino naval, da Marinha, a lei do sistema de ensino do Exército e os sistemas da Aeronáutica. Então, essas leis aqui, reguladas em lei específica, e aí determinada força vai ter uma lei específica para regular as normas fixadas no sistema de ensino dessa força, daquela força. Então, a gente tem aqui como resposta, também como correta, a terceira. A educação básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior. Ah, não. O que se marcar? Isso aqui está certo ou está errado? Hã? Errada. Por que errado?
Porque educação superior não faz parte da educação básica. Isso, educação básica é formada pela nossa senha 238 lá, né? Que eu falo muito isso quando eu aula de LDB. 2 níveis, 3 etapas e 8 modalidades. Então a gente tem lá a educação básica e ensino superior, as 3 etapas de educação básica. A gente tem ali educação infantil, fundamental e médio. Né? A educação superior é outro assunto, não tem nada a ver. Então a gente tem aqui falso. Aí ficou fácil, né? Viu uma questãozinha? A Marinha adora pegar questões de legislações e fazer elas assim, tá? Grandes. Então a gente tem a nossa resposta, 1 e 3, e aí vocês vão ser aprovados na Marinha do Brasil. Ok? Eu posso falar esse ano aprovadas ou aprovados, que são 11 vagas. Antes eu ia falar só uma. Quando eu dou aula para aeronáutica, eu falo só uma pessoa daqui vai ser aprovada. Eu mexo com essa coisa de só uma pessoa ser aprovada e tal. Mas aqui agora dá para fazer isso. E tomara, gente, tomara. Eu tenho um sonho. O curso de... Preste atenção, agora eu vou até parar de compartilhar aqui. Juliana, Suelen, Gabriel, Mila, Natália. Deixa eu ver mais quem está aqui. Rivanilson, Fernanda, Rayane, Ashlane e todo mundo que não está ao vivo. Eu tenho um sonho. No dia que vocês embarcarem para serem oficiais da Marinha do Brasil, eu estarei com a minha equipe, todo mundo uniformizado, na frente do ponto de embarque, que tem como se fosse um ponto de barca, né? Das barcas. É uma chalanazinha, né? Eu vou estar ali para tirar várias fotos, abraçar cada uma, e a gente vai lembrar desses momentos aqui. Desses momentos em que a gente passou por isso, que vocês aturavam o Johnny chato aqui, fazendo simulados e simulados, sendo malvado, mas que valeu a pena tudo isso. E eu estarei na formatura de vocês, com muito orgulho, porque eu tenho certeza que vocês vão me convidar. Ai de vocês se vocês me convidarem, tá? E eu estarei. Vamos lá. Para fechar a questão 26, já que a gente já viu as questões do desafio, né? A gente tem aqui, ó. LUC, perspectiva de avaliação institucional, AVI. Essa questão, inclusive, estava no nosso Instagram, tá? Eu comentei sobre essa questão lá. Segundo a autora, quais elementos se reporta a definição de métodos e técnicas? Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Quando se fala em método e técnica, procedimento. Se a gente está falando de procedimento, eu estou falando do como avaliar. É o como. O procedimento é o como. Resposta, letra B. Johnny, caiu como? Pode cair para quê? Pode cair o quê? Pode cair com quem? Pode cair o porquê? Pode. Isso tudo aqui, a Lucky, ela vai destrinchando isso no seu livro, tá bom? Ela vai destrinchando e vai detalhando isso muito mais. Então, é com muita tranquilidade, né, que eu falo para vocês. Agora, vocês estão prontos e prontas para cada vez mais buscarem os erros, buscarem aquilo que vocês estão deixando a desejar. Eu quero fazer um print aqui sobre... alguém quer abrir a câmera? Eu vou abrir para fazer um print aqui agora. Vou fazer um print aqui. Bom, fiz um print para botar lá no grupo e dizer que vocês são os guerreiros e guerreiras que serão aprovados na Marinha do Brasil. Vocês querem mais questões? Eu tenho uma questão para fazer. Eu tenho certeza que quem ficou aqui até agora vai gostar dessa questão. Alguém quer? Eu estou bolando essa questão. Estou bolando agora, assim, do jeito que eu bolei, vou mostrar para vocês. É uma questão totalmente inédita, de uma bibliografia inédita. Alguém quer? Não Pode ouvi. mandar, professor. Posso? Então, beleza. Se posso, eu posso. Vamos lá. Olha, para quem ficou até agora, eu vou botar uma questão sobre esse livro aqui. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Ó. É para a gente fechar o dia assim bem, né? Fechar aquele dia assim, caraca, eu fiz uma questão sobre esse livro. Ó, ela pode ter algum erro, que eu não tive tempo de revisar direito, mas olha só, eu acabei de fazer essa questão. Estava preparando o material. Coordenador Pedagógico e seu desenvolvimento profissional na educação básica. Esse livro novinho, tá no edital, uma questão bem novinha. E aí eu quero que vocês respondam a essa questão. Vamos lá, deixa eu passar aqui para vocês verem. E aí? Segundo Almeida e Placo, 2022, não compete ao coordenador o papel de... No caso, é o papel de ser, né? É o papel.
tentar ajustar para ficar melhor a visualização de vocês aí. Aquela questãozinha para fechar a noite com chave de ouro, né? Eu iria de D, Rayane falou, mas acho que pode ser a B. Rayane, não existe dúvida para o aluno do mentorizar. O aluno do mentorizar, ele marca com certeza que vai ser feliz e mesmo não tendo certeza, ele vai lá e pum, arrebenta. Então eu vou de letra B. B de bola? É. A Estilane foi de letra D. Bom, de qualquer forma, você deve ter esse livro, você deve ter adquirido para poder estudar para esse concurso, senão você vai ver esse livro já comigo lá na plataforma. Estou terminando de fazer essas gravações. E essa resposta você vai encontrar na página 17, tá? No primeiro capítulo, em que os autores, no caso as autoras, vão trazer uma perspectiva sobre o coordenador, né? A Laurinda Ramalho de Almeida, na verdade é a autora, Laurinda Ramalho de Almeida, porque na verdade é um livro organizado, né, pela Laurinda e pela Vera Maria Nigro de Souza Placo. Então, quando a gente fala Laurinda, Almeida e Placo, na verdade, são essas duas mulheres, dos autores, que a gente apresenta melhor lá nesse módulo. No capítulo 1, o capítulo se chama Um Olhar para a Própria Atuação, Coordenadores Pedagógicos e Suas Metáforas. Ela vai apresentar lá as metáforas e tal, mas ela apresenta especificamente isso na página 17. Para a sua infelicidade, Rayane, não é a letra B. Ela vai apresentar isso, tá? E vai dizer que tanto a ideia de um coordenador, nesse papel pedagógico, articulador, está presente lá, que é justamente esse papel principal, que é oferecer condições para que os professores trabalhem coletivamente, isso está ok. O papel formador também oferece condições, até saiu um errinho aqui, né? Oferece condições ao professor, né? Para que se aprofunde na sua área específica, e também, e aí, será que seria transformador ou inquiridor? E também transformador, cabendo o compromisso com o questionamento, ou seja, ajudar o professor a ser reflexivo e crítico em sua prática. Então, saiu até duas práticas aqui. Eu falei que estava fazendo, realmente estava fazendo isso aqui, tá, gente? Estava fazendo antes da gente começar a aula aqui, em sua prática. Agora, inquiridor, você pode falar assim, mas cabe sim o papel de um coordenador ser inquiridor. Ele vai, na verdade, fazer o questionamento, mas cabendo a ele o papel de supervisionar toda a equipe, ela não apresenta isso nessa página. Ok? Nessa página, não. Como a gente sabe que a Marinha ela é literal, né, literal mesmo, quando é que ela vai apresentar isso? Então, ela vai apresentar isso citando, né, a Almeida Placo, de 2009, lá no outro livro da página 39, e aí ela faz isso assim, ó, ela apresenta assim. Eu resumi dessa forma: articulador, formador e transformador. E aí o que eu falo durante a minha aula, eu já gravei esse módulo aqui, né, essa primeira partezinha do módulo, eu falo que isso aqui é uma questão de prova. Então eu já estou adiantando para você que isso vai ser assunto a ser cobrado em prova, né, e a ser trabalhado dentro do mentorizar também. Então, atenção a essa página 17, a esses papéis, ao que caberia, ao que cabe ao coordenador pedagógico. Essa ideia aí de articular, né, de formar e de também transformar. Então, eu vou fazer umas brincadeiras lá durante a aula, né, quando eu for falando sobre isso aí, e aí eu não vou adiantar muita coisa, não. O que eu posso dizer para vocês é que deu para a gente poder também aplicar um pouquinho essa dinâmica desse livro novo. Porque também isso já começa a ser, poxa, beleza, eu sei que vocês ficam ansiosos, né, querendo ver questões, querendo saber como é que isso vai ser cobrado, e eu já posso garantir para vocês, tem questões muito quentes, um cheiro de prova da Marinha a ser cobrada nesse livro e nesse concurso, né, de 2025. Não é à toa que foi colocado esse livro. O pedagogo da Marinha ele vai trabalhar na coordenação pedagógica em várias instituições de ensino. Eu tenho isso como característica, né, eu conheço várias pessoas que são oficiais de carreira, pedagogas. Então, fiquem ligados e ligadinhas nessa atuação do pedagogo, tá bom? Gente, alguma coisa? Foi legal a dinâmica de hoje, a gente estendeu só um pouquinho aqui mais, mas foi importante para a gente poder aplicar essa questãozinha extra. Foi legal? Deu para capturar muitas informações?
pensar naquilo que você estava errando. Então é isso, a gente vai parar. Pode falar, Mila. Não, eu ia falar que foi ótimo e que eu tô vendo que eu estudei as tendências e foi um vacilo mesmo. Olha, Ok. tá vendo aí? Se a gente não fizesse simulado, você nunca ia se questionar, né? Não tem Pois problema, é. já não erra mais na prova. Não, eu vou revisar também. Isso. Tem várias questões também lá para você estudar, tá? De questões resolvidas. Assim, o que eu poderia também fazer, eu acho que isso não é muito comum, é trazer questões que a gente colocou lá na prova da aeronáutica, trazer para vocês aplicarem na prova da Marinha. Porque existem assuntos que vocês poderiam testar o conhecimento em questões mais fáceis. O problema é que a Marinha não aplica questões fáceis, ela aplica questões literais. Então a gente procura dar essa ênfase, né, e resolver questões. E lá na parte de tendência tem questões sobre isso, tá, Mila? Foi algum vacilo que você deu, alguma palavrinha que de repente você não entendeu a questão? Eu confundi as duas. Foi Já não vai mais besteira. confundir. Não, nunca mais. O Já importante é passei isso. legal. O legal de fazer esse tipo de atividade aqui é que você já abre o horizonte de não errar mais questões. Lembrando, essa aula ela vai para a plataforma, lá naquela parte de aula de encontros ao vivo. Esse material já com a minha redação, com os gabaritos, com todos os detalhamentos que a gente fez aqui, né, e com também as redes sociais do professor Mendel na descrição dessa aula, vai tudo, né, para esse módulo lá que você possa rever. Tá bom? Rivanilson, a gente procurou atender um pouco da sua demanda sobre redação aí, as dúvidas que vocês tinham. O professor Mendel foi muito solícito. E é isso. Acho que eu tenho certeza que vocês agora estão muito mais tranquilos para a prova de vocês. Tá bom? Vou parar de gravar nesse momento. E quem quiser ficar para conversar um pouquinho comigo, fora, em off, pode ficar por aí. Boa noite e bons estudos. Tchau, tchau.